Certo, vamos lá. A gente está no Daf Kafret Amud Bet. A gente viu na Gemara que temos uma halakha no Shem Sinai que mulheres estão isentas de sentar na sucá. A Gemara perguntou por que eu preciso de uma halakha no Shem Sinai para ensinar isso. A priori, eu já sei que as mulheres não têm obrigação de sentar na sucá porque mitzvah se shazman grama e as mulheres estão isentas de mitzvot que têm momentos, horários específicos. Explicou a Gemara que eu poderia dizer que no caso da sucá as mulheres estão obrigadas porque eu aprenderia sucá de matzá, e do mesmo jeito que as mulheres têm que comer matzá, elas têm que sentar na sucá, baseado numa gzerah shavá, que está escrito Hamishá Asar nas duas mitzvot, vem ela, Hamishá Mishnah, e diz que não é para aprender isso, a mulher está isenta. Agora, além da Hamishá Mishnah, que isentou as mulheres, a gente trouxe um pasuk que isenta as mulheres, do que está escrito no pasuk, Ha-Ezrach. Ezrach é homens e mulheres, Ha-Ezrach é somente os homens. Então, pergunta agora, Vesta de Amar Tsuka Ilcheta, agora que você me disse que temos uma Alachem Shem Sinai que isenta as mulheres de sentarem na Sukkah, Kralamali, o que eu uso esse pasuk? O pasuk A Ezrach Israel, certo? Esse pasuk não está necessário, não preciso dele apresentar as mulheres, por isso explica agora, a explicação aqui é outra, Lerabot etagerim. Esse pasuk está escrito, cadê o pasuk? Basukot Eshushu Adamim Kol HaEzrach Israel, vem dizer que mesmo Gerim, mesmo convertidos, têm mitzvah de sentar na sucá. Porque eu diria que não, a priori os convertidos têm as mesmas mitzvot que qualquer Yehudi. Sakadat Hamina, Faguna, pensar o seguinte, está escrito no Pasuk, a Ezrach be Israel, talvez quando o Pasuk fala Ezrach be Israel, ele vem dizer, Amar Rahmana Velot Gerim, talvez a Torá vem excluir os Gerim dessa mitzvah específica, Kamash Melan que não. A Ezrach me ensinar que isso inclui também os Gerim, e o fato de estar escrito no Pasuk Israel não vem excluir Gerim. Pergunta a Gemara, Yom Kippurim Edraviu da Marav Nafka. A Gemara falou que a gente tem um Pasuk também, o Pasuk que está escrito a Ezrach, vem dizer que as mulheres estão obrigadas a jejuar no Yom Kippur. Agora, isso foi dito em cima. E a Gemara perguntou, agora ela vai tratar do assunto, que também isso que as mulheres têm que jejuar no Yom Kippur, não sai do passo que está escrito a Ezrach, que vem incluir as mulheres. Sai do que Ravilda foi o nome de Rav, que a mulher e o homem, eles têm as mesmas obrigações com relação a proibições. Tudo que é proibido igualmente para homens e mulheres. Com relação a mitzvah, a gente tem uma diferença, mas com relação a proibições, exatamente igual. Então, eu preciso de um passuk para dizer que as mulheres são obrigadas a jejuar no Yom Kippur. Então, por que tem esse passuk? O Hidush aqui, a novidade aqui do passuk é com relação a Tosefet Inui. Tosefet Inui significa que eu tenho que aumentar um pouquinho do Yom Kippur. Geralmente, as festas, Shabbatot, Hagim, etc., começam na Shkia, quando vem o pôr do sol. Em Yom Kippur, tem mitzvah de antecipar um pouquinho o começo do Yom Kippur, então que seja 5 minutos antes. Começar o jejum 5 minutos antes. Saga da Hamina poderia pensar, eu poderia pensar que já que essa tosefet, esse acréscimo que eu faço do Yom Kippur um pouco antes, a Torá não deu para ele o mesmo castigo de Yom Kippur, certo? Alguém que come em Yom Kippur não é igual a alguém que come nos momentos que antecedem Yom Kippur, mesmo que tenha uma metade de antecipar Yom Kippur, não é o mesmo nível de proibição, certo? A Torá proibiu comer no Yom Kippur somente de das que há em diante. Isso que tem antes é uma mitzvah extra que não está escrito explicitamente na Torá. Então, talvez lonit chayvun nashim klal. Talvez as mulheres não são obrigadas a se fetinui, Kamash Melan, que sim, que as mulheres também têm mitzvah de antecipar o jejum alguns minutos antes do horário. Amarmar. Agora a gente vai trazer algo que foi dito antes para lidar com isso. Kol, está escrito Kol Ezrach Israel, lerabot et aktanim. Isso vem incluir as crianças, certo? Aparece, a Drashá diz que a palavra Kol, que está escrito no passou com relação à mitzvah de sentar na sukkah, vem incluir crianças, que crianças também têm que sentar na sukkah. Por exemplo, pergunta a Gemara, Veatnan, Nashim Vadem Tanim, Turim na sukkah. Pergunta a Gemara, mas está escrito na Mishnah, que mulheres, escravos e crianças estão isentos de sukkah. Responde a Gemara, Lokasha, Kan Bekatan Shegia Lechinuch, Kan Bekatan Shelo Egia Lechinuch. Então, tem dois tipos de Ktanim, tem dois tipos de crianças. Tem crianças que já chegaram na idade para serem educadas, 6, 7, 8 anos, dependendo do desenvolvimento da criança. E tem crianças que ainda não, de 3, 4 anos.
A Mishnah que disse que crianças estão isentas, está tratando de crianças pequenas, de 2, 3, 4 anos. A Mishnah, a Braita que disse que crianças estão obrigadas a sentar no sukkah, está tratando de crianças que chegaram na idade de Hinuch, de serem educadas para as mitzvot. Pergunta a Gemara, mas espera aí, Katan shegia lechinuch miderabananu. Isso que uma criança pequena, que ele chega numa idade em que ele já está pronto para ser educado, ele já se desenvolveu o suficiente para ser educado, ele tem obrigação de cumprir mitzvot, isso é uma halakha derabanan, é uma obrigação derabanan, não é uma obrigação da Torá. Se você está me falando que o passuk que obrigou a sentar na sukkah, está tratando de crianças que já chegaram na idade de serem educadas, então existe um passuk que obriga crianças dessa idade a sentarem no passuk, na sukkah. E a gente sabe que essa é uma alhadeira banana, não pode ser que ela saia do passuk. Responde a Gemara, Midirabanan vekras machta be'alma. Responde a Gemara que realmente é derabanan, isso que a gente trouxe um passuk, não é a fonte para as crianças que já chegaram na idade de serem educadas, sentarem na sukkah é uma mitzvah derabanan, isso que está escrito no passuk é só uma smachta, é só uma forma da gente lembrar, mas esse passuk realmente não é a fonte disso. Foi dito na Mishnah Kadanchi no Tzarich Limor, uma criança que ele é independente, já tem a obrigação de começar a educar ele a cumprir mitzvot e sentar na sukkah. Echidame Kadanchi no Tzarich Limor, o que é uma criança independente? Amrei de Bei Rabi Yannai, no Beit HaMidrash Rabi Yannai, explicavam da seguinte forma, Kol shenifne vem nimo mekanchato. Toda criança que vai no banheiro se limpa sozinha. Essa daqui é considerada uma criança que se vira sozinha e ela precisa sentar na sukkah midirabanan. Rabbi Shimon ben Lakish omer kol sheneor meshinato veino kore ima. Fala, Gemara, não. Desculpa, Rabban Rish Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, ele diz que não. A definição de criança que não precisa da mãe é um pouco diferente. Não é uma criança que se limpa sozinha, é uma criança que quando acorda de manhã não chama a mãe, quer dizer, levanta da cama sozinha e vai tomar café, algo do tipo. Fala, peraí, Gdolim namikaru. Ima Gdolim namikaru. Fala, peraí, chamar a mãe de manhã cedo, mesmo crianças grandes de 10, 11, às vezes eles chamam os pais logo de manhã cedo, acordei, alguma coisa do tipo. Qual o problema? Então não dá para definir criança pequena ou não pequena de acordo com chamar a mãe, porque às vezes mesmo crianças grandes chamam os pais quando acordam. Ela kol sheneor vem no kore ima. Duas vezes tem que pôr a palavra ima, certo? Uma criança que quando ela acorda de manhã, ela fica ima, chamando a mãe, isso é uma criança pequena. Uma criança grande, mesmo que talvez no primeiro momento ela chama a mãe, mas se a mãe não respondeu, não aparecer, ela levanta sozinha e se vira. Uma criança pequena fica na cama até a mãe aparecer. Então essa é a definição de criança pequena ou criança grande com relação à mitzvah de sukkah. Mas você vai dar aquela tovecule. A Mishnah trouxe um caso que a nora de Shammai teve um filho e ele abriu um buraco no teto em cima da, sei lá, poltrona de amamentação para a criança comer dentro da sukkah. Agora, a gente disse que só uma criança que já é um pouco mais velha tem mitzvah de sentar na sukkah. Então, pergunta, mas você listou? Você falou que crianças estão isentas de sentar na sukkah, certo? Talvez fora crianças que já têm uma idade maior, que já sabem se já são educadas, já sabem se já tem a mitzvah de educar elas. E depois você me traz um caso de um bebê que obrigaram ele a sentar na sukkah. Responde a Gemara, fala, não, tá faltando um pedacinho na Mishnah, a gente tem que completar um conceito para entender. Veshamai Mahmir. Na Mishnah foi dito, vou voltar aqui rapidinho na Mishnah foi dito que uma criança pequena não tem mitzvah de sentar na sukkah, a não ser que ela se vire sozinho, certo? Uma criança que se vira sozinha, ela tem que sentar na sukkah. Mas Ktanim Pturim na sukkah, mas crianças pequenas, menor que isso, não precisa sentar na sukkah. E aí vem o caso de Shammai, que obrigou o bebê a sentar na sukkah. Então tá faltando um pedacinho na Mishnah, tá faltando duas palavras, Shammai e Mahmir. Shammai, eles rigoram mais, eles dizem que mesmo bebês, mesmo crianças muito pequenas, já têm a obrigação de sentar na sukkah. Uma cena me veio daquela tocha, ele Shammai. Azaken. E aconteceu que a nora de Shammai Azaken deu a luz, próxima a Sukkot, o Pichet etamazivav se quecha mitar katan. E aí Shammai foi lá, abriu um buraco no teto e colocou os chach para criança pequena, mesmo que era apenas um bebê, porque Shammai segue a linha dele de que mesmo crianças pequenas têm mitzvah de sentar na Sukkah. Próxima Mishnah. Fala pra gente a Mishnah, Kol Shvat Yamim Adam Se Sukkato Keva Beito Arai. Durante os 7 dias de Sukkot,
a pessoa tem que fazer a sucá dele, a moradia fixa e a casa apenas provisória. Não precisa tirar tudo da casa, pode pegar coisa aqui e ali, mas o principal da moradia dele nesses 7 dias de Sukkot é a sucá. E Arduk Shamim, agora caso chova durante Sukkot, me matai mutar lifanot, quando eu posso ir embora da sucá, ou seja, quando termina a metade de sucá, na hora que começa a chover, algumas gotinhas de chuva não é suficiente para sair da sucá. Responde a Mishnah, Mishetisrach a mikpah. Mikpah, a gente vai ver na Gemara o que é exatamente, mas é um tipo de comida que ela é líquida, mas não é tipo uma sopa, é mais um mingau, por exemplo, certo? Um mingau, se cai água, digamos assim, uma batata frita, se cair algumas gotas de água, acabou, estragou a comida. Um mingau, se cair um pouco de água, não estraga tão rápido. Logo ele estraga, porque vai ficando aguado, e aí ele estraga. Uma sopa, mesmo que caia muita água, é sopa, então não vai estragar. Então a Mishnah pegou uma comida mediana, que ela está entre o sólido e o líquido, um mingau, e falou, quando começa a chover a ponto de isso estragar, fica líquido demais, aí é o momento que pode ir embora. Machal lemada vardomé, com o que se compara as chuvas em Sukkot? Le'evet sheba limzol kos lerabo veshafach lo kiton al panav. É igual um escravo que vem servir água para o dono dele, e como a gente vai ver na continuação, na Gemara, o dono pega essa água e joga na cara do escravo, certo? É igual assim, Sukkot, a gente prepara açúcar, vai lá, faz açúcar, a Kadosh Baruch Hu faz chover, é como se ele estivesse jogando água na nossa cara e mandando a gente embora, demonstrando que ele não quer o nosso serviço. Então, chuva em Sukkot é um mau sinal. Tandra Banan fala, Braita, Kol Shvat Yamim Adam Sukato Keva ou Beito Arai. Durante os 7 dias de Sukkot, a pessoa faz a sukkah dele, a moradia fixa e a casa provisória, certo? Só de forma geral, às vezes é bom conhecer, a gente tem Mishnayot e Braitot. Mishnayot e Braitot foram escritas basicamente na mesma época. As Mishnayot, lá pelo ano 200 da Era Comum, as Mishnayot foram escritas por Ebi, Rabi Udanassi, e as Braitot foram escritas por Rabi Hia. Eles viveram juntos na mesma época, eram amigos. As Mishnayot são muito concisas e as Braitot, a palavra Braita significa o que ficou de fora, o que não foi incluso na Mishnah. As Braitot, elas são mais elaboradas, trazem mais casos, mais exemplos. Então, muitas vezes a Mishnah traz uma coisa e a Gemara vai trazer uma braita que completa o que está escrito na Mishnah. Então, a priori, a primeira frase é exatamente a frase que aparece na Mishnah. Kol shivat yamim adam oseh sukato kevo beito arai. Aqui também, Kol shivat yamim adam oseh sukato kevo beito arai. Só que a braita se estende um pouco mais, elabora um pouco mais o assunto. Keitzad, como exatamente? Aí o lokelim naim, se a pessoa tem utensílios bonitos, certo, para servir para comer, mas lá na suká, leva para suká, não vai comer com descartável. Se ele come com descartável em casa, ótimo, mas se ele come com pratos bonitos em casa, leva eles para suká. Matzaot naot, roupa de cama bonita, maná suká, leva para suká. Ochel veshoteu metael basuká, ele come, bebe e passeia na sucá. Depois a gente vê o que que é passeia exatamente, mas ele passa o dia dele na sucá. Minale mile, de onde a gente sabe isso, que a sucá tem que virar a casa? Talvez a metade de sucá na hora que eu preciso comer, eu como na sucá. Quem disse que a sucá tem que virar minha casa agora? Que eu preciso levar os utensílios, preciso levar prato, preciso levar roupa de cama bonita. Talvez a metade de comer na sucá. Quando eu quero comer, eu vou lá, como e acabou, depois vou embora. Se eu quero dormir, eu durmo na sucá, mas passar o dia lá, comer, beber e transformar isso na minha casa, da onde eu sei isso? De trabalhando com a na Braita, Teshvu, o passuco está escrito, Basukot Teshvu Shivat Yamim. O que que é Teshvu Basukot? Não é sentar na sucá, é que entra duro. Teshvu vem de Yeshiva, igual Yeshivat Haaretz, morar em Eretz Yisrael. A palavra Teshuvah aqui não representa sentar, representa moradia. Mikan Amru, daqui concluíram desse passo que está escrito Teshvu, que a casa da pessoa, a sucá tem que ser como a casa da pessoa. Daqui concluíram Kol Shvat Yamim, o se Adam Sukato Keva Beito Arai. Durante os 7 dias, a sucá tem que ser a moradia fixa e a casa dele normal, provisória. Keitzad, como? Aí o Lokelim Naim lá na sucá, se a pessoa tinha utensílios bonitos, leva para a sucá. Matzot Naot lá na sucá. Roupas de cama bonita leva para açúcar. Ochel veshoteu metayel açúcar. Come, bebe e descansa, aproveita, passa o tempo na açúcar. O mechanen açúcar e estuda na açúcar. Certo? Essa Braita acrescentou a questão do estudo, que o estudo tem que ser na açúcar. Porém, pergunta Gmará, Eini, Ve'amarava, Mikral Mitna Bemetal, ele tá, Vetanu Ibar Metal, ele tá. Pergunta Gmará a seguinte: Rava falou que alguém que quer estudar Mikra e Mishnah. Mikra e Mishnah geralmente são temas mais simples, que não precisa de muita concentração. Faz isso na Sukkah. Tunuei, mas o estudo, que é o estudo mais sério,
que a pessoa tem que estar concentrada, ele tem que estar focado, às vezes vai ser 2, 3 horas tentando entender um assunto. Isso daqui tem que ser barmi metaleta. Isso daqui tem que ser fora da açúcar, não pode ser na açúcar em si. Então, a pergunta é, a palavra meshanen, que aparece na Braita, meshanen é a linguagem geralmente usada para o estudo de Gemara. Então, por que a Braita falou que o estudo de Gemara tem que ser na açúcar? E Rava falou que não, o estudo de Gemara tem que ser fora da açúcar para a pessoa ter mais concentração. A açúcar geralmente era um lugar aberto, tinha gente passando, entrando e saindo, barulho em volta, então é mais difícil de se concentrar. Então, o Rava falou que alguém que vai estudar Guimará, vai estudar alguma coisa mais séria, que demanda mais concentração, faz isso dentro da Sukkah. Responde a Guimará, Lokasha, Abemigras, Abeyunen. Fala, tem dois tipos de estudo de Guimará, Bekiut e Yun, digamos assim. Tem um estudo de Guimará que é mais rápido, só rever, passar mais rápido os conceitos. Isso pode ser feito na Sukkah, porque não usa tanto a cabeça. E agora, quando você vai ler a Yen, você vai realmente se aprofundar em algum assunto, aí você tem que fazer isso fora da açúcar, porque demanda muito mais concentração, certo? Nas Yeshivot, o estudo de Gemara é dividido em duas partes. Tem o estudo de manhã, que é um estudo de Yun, e tem o estudo da tarde, que é um estudo de Bekiut. Bekiut seria conhecimento geral, digamos assim. Então, de manhã, no estudo de Yun, é normal que muitas vezes o estudo, durante 6 meses de estudo, vão estudar 7, 8 dapim. E na parte de Bekiut vai ser um amud, um daf por dia. Depende a Yeshiva. Então, tem um estudo que é mais focado, mais profundo. Isso daqui precisa de mais concentração, não pode ter muito barulho. Isso no Beit HaMidrash. O estudo mais rápido, tipo o nosso estudo que a gente faz assim, isso daqui pode ser na própria Sukkah. Como conta Gemara, que tinham dois tipos de estudos, que aderava Barhama, que avukaime mekamei drav Hizda, meraetei bagmara, beade adadei, certo? Como Rava Barhama, quando ele estudava, tem aqui um concerto, Derava Veramei, certo? Duas pessoas, Rava e Ramei Barhama. Quando eles estudavam perante Rav Hizda, eles tinham um shiur com Rav Hizda. Lá o shiur era correr na Gemara, certo? Só para aprender bastante vários temas e passando de um para o outro. Veadar meanem besvarai. Depois do shiur, eles sentavam para rever e se aprofundar nos assuntos que foram falados. Ou seja, tinha um shiur lá de meia hora, que o rabino falava um monte, e depois eles sentavam e reviam parte por parte beiun. Então tem dois tipos de estudos. Amarava falarava manem mishte abemetalelta. Utensílios que servem para bebida, copos, pode deixar na sucá. Não precisa tirar açúcar. A garrafa de água, os copos, pode ficar no açúcar. Manimirla, agora, alimentos que servem com comida, a panela, por exemplo, barme metaleta, tem que deixá-la fora da açúcar. A panela, depois que a pessoa comeu, se alimentou, não pode deixar a panela no açúcar, tem que tirá-la do açúcar, porque ela é um pouco mais sujo, incomoda mais as pessoas. Então, ela tem que ser colocada fora do açúcar, diferente de copos. Copos não incomodam se eles estiverem no açúcar. Katzva veshachil bar mimetalita. Katzva veshachil são utensílios que servem para pegar água, certo? Pegar. É, como fala isso? São. Não barril, baldes. Balde que serve para trazer água também é um negócio mais velho, mais sujo, ficar pondo tirando água, suja de terra, tem que deixar isso fora da açúcar. Veshraga bemetalta. A vela. Mas a vela que usam para ler, mesmo que ela é feita de barro, ela pode ficar dentro da açúcar. Vamrei lá, barba metal. Tem quem diga que a vela tem que ficar fora da açúcar, certo? Tem aqui duas versões: a vela na açúcar, a vela fora da açúcar, a vela pliguei, não tem discussão. A diferença é o seguinte: a açúcar begdolá, a açúcar ktaná. Depende do tamanho da açúcar. Uma açúcar grande pode deixar a vela dentro, uma açúcar pequena, a vela dentro, ela causa muito calor e bafo, então não é bom tirar da açúcar. E Erdug também foi dito na Mishnah que se começou a chover, pode sair da açúcar, não tem obrigação de continuar comendo açúcar. Tá, aparece na Braita, Mishitisracha mikpah shel grisim. A Braita fala o que é essa mikpah que aparece na nossa Mishnah, que tipo de comida é essa? É uma comida feita de grisim, que estraga mais rápido, com um pouco de água, isso daqui já estraga, certo? É um mingau. Abai avakayativ kamei de Rav Yosef. Certa vez, Abai estava sentado perante de Rav Yosef, bemetal, ele está na açúcar. Era Sukkot, Abai estava sentado com Rav Yosef, e de repente, na Shavzika começou a ventar, Vekamate e Tzivuta, e aí começaram a cair plantinhas dos Har, começou a bater um vento, plantas dos Har começaram a cair na mesa. Amaleu Rav Yosef, pano limano e meacha. Falou, Rav Yosef, olha, tirem minha comida daqui, eu vou comer fora do açúcar. Algumas plantinhas que caíram
já fez Rav Yossi sair da açúcar. Amarlei, Abai falou, Abai para Rav Yossi, Vetnam Mishitizracha Mikpah, falou Abai para Rav Yossi, peraí, umas plantinhas não é motivo para sair da açúcar. A Mishnah falou que quando estraga comida, caiu uma plantinha, você tira e continua comendo, porque está saindo. Amarlei falou Rav Yossi para Abai, ele didi que vai danina data e que Mishitizracha Mikpah da Mili. Falou Rav Yossi, viu só alguém bem sensível, alguém bem fresco com comida. Para mim, se cair umas plantinhas é igual comida que estragou, não consigo mais ficar na açúcar. Tá na banana fala Braita, aí é o açúcar verduk chamim. Alguém estava sentado na açúcar comendo e começou a chover. Vieirade, ele foi para casa, certo? Geralmente eles fazem açúcar no terraço da casa. Aí ele desceu para baixo, desceu para a casa dele para comer, continuou a seudar dele e parou a chuva. Em matrechim otolalota tigmor seudato. Mesmo que parou a chuva, já que ele começou a comer no momento em que não estava, desculpa, já que ele começou a comer no momento em que estava chovendo, naquele momento ele estava isento, pode continuar a seudar, ele não é obrigado a subir até que termine a refeição. Aí a gente tá açúcar, ou se por exemplo ele estava dormindo na açúcar, Vierduk Shamimi começou a chover, Viarad, ele desceu para casa, em Matrichim não precisa voltar para casa, voltar para açúcar, certo? Já que ele voltou para casa na hora que estava chovendo e deitou para dormir, não precisa voltar para açúcar, ad she yeor. Yeor com aleph é luz, ou seja, até que comece o dia. Quando começar o dia, aí ele precisa voltar para açúcar. E Baileu pergunta, Gmará, peraí, quando está escrito she yeor, ad she yeor ou ad she yeor? Yeor com ain ou yeor com aleph? Ou seja, será que ele tem que voltar para açúcar quando ele acordar ou ele tem que voltar para açúcar quando amanhecer? A diferença é se quando amanhece ele está dormindo, precisa acordar ele ou não. Ou se ele acorda no meio da noite, mas ainda está de noite, não está de dia, e parou de chover, precisa voltar para açúcar ou não. Foi dito na Braita que se ele estava dormindo e começou a chover, tem que voltar para açúcar quando e hora. Pergunta se é quando amanhece ou quando ele acorda. Qual é o que define? Tashma. Fala, Gmará, está escrito na Braita, vamos ver o que está escrito na Braita. Achi Yeor veialemu da Shachar. Achi Yeor veialemu da Shachar. Está escrito na Braita até que Yeor, a palavra Yeor, e amanheça. Tartem, como assim? E se Yeor é com Aleph, então está escrito na Braita até que amanheça e amanheça. Elaima Achi Yeor veialem amuda Shachar. Então, não, é os dois, na verdade. É acordar e amanhecer. Ou seja, a gente vê dessa braita que tem duas condições para a pessoa ter que voltar para açúcar. Alguém estava dormindo na açúcar e começou a chover, ele desceu para casa, ele só precisa voltar para açúcar depois que amanhecer e ele acordar. Ou seja, se ele acordar no meio da noite já que amanheceu, não precisa voltar para açúcar. Ou se amanheceu, mas ele está dormindo, não precisa acordar ele pode continuar deitado lá na açúcar. Vamos só aqui mais três linhas, depois vai meio que mudar de assunto. Braitas de outro assunto, a gente vai parar. Mashalemada Vardome. Foi dito na Mishnah que é igual alguém que serve água pro dono dele, o escravo que traz água pro dono e joga na cara dele. Na Mishnah não está dito quem jogou na cara de quem. E Baileu, Misha Fachlemi. Será que quando começa a chover em Sukkot é igual um escravo que vem servir água pro dono e joga na cara do dono dele? Ou seja, a gente manda açúcar embora e vai para casa? Ou não, é igual um escravo que serviu água pro dono, o dono pega essa água e joga no escravo. Kadosh Baruch Hu fala, vocês construíram açúcar, não quero, vocês vão embora. Então, como é a definição de chuva? É como se a gente tivesse abandonando o açúcar ou se a Kadosh Baruch Hu tivesse expulsando a gente do açúcar. Tashma está ensinando Braita, Tânia, Shafach lo rabo kiton al panav, ve'amar lo yevshi beshimushecha, é igual um dono que joga água na cara do escravo dele e fala, não quero o seu serviço, vai embora daqui. Esse é o sinal da chuva em Sukkot. É um sinal ruim para mim, certo? Que a Kadosh Baruch Hu diz, olha, não quero o serviço de vocês. Bom, aqui tem algumas braitas ligadas a questões astronômicas, quando tem eclipse, etc. A gente vê elas juntas na continuação. Escolha.